Um poderoso e inabalável bom dia a todos. Então, no sábado, acumulou-se uma enorme quantidade de notícias diferentes, sobre as quais não dava para deixar de falar. E aqui estou eu contando para vocês. Juntamos tudo isso aqui, e o principal é que estão abrindo as fronteiras, mas não para todos. Aqui, naturalmente, não pode haver alternativa. Abrem, como sempre, para os seus. Antes de começarmos, vou mostrar uma notícia interessante. Aqui é simplesmente um circo. Os Estados Unidos transferiram a cavalaria para a Polônia, ou seja, os Estados Unidos prometeram reforçar a Polônia com suas tropas. A tal da OTAN enviar mais pessoas para lá, então enviaram a cavalaria. Com quem a cavalaria moderna vai lutar, sinceramente eu não sei. Podiam ter mandado também os cowboys com vacas e alguns motoqueiros para completar. Aí sim seria um exército do século. E dizem que a rotação está sendo feita por alguma divisão de cavalaria. Então 200, quer dizer, 20% do número planejado de tropas já foi enviado. É isso aí. Agora a Polônia é forte e famosa graças aos cowboys americanos. Bem, agora vamos aos nossos. Queria dizer rapidamente, enfim, aos deputados e àqueles que fazem as leis. Resumindo, o Gabinete de Ministros cancelou as restrições de saída do país. A gente lê isso e pensa, oba, depois lemos o seguinte, que é só para mulheres. Beleza, lemos o título. Para mulheres, todas sem exceção. Mas claro, no nosso contrato social com o Estado, tem aquele pequeno detalhe em letras miúdas, como sempre. O governo cancelou, sim, as restrições de saída do país para mulheres que trabalham nos órgãos. Mas isso é para mulheres que, sim, trabalham nos órgãos do governo, na administração local, em empresas estatais e nos tribunais. Por que e como? Quem inventou escrever que a abertura das fronteiras era para todos, isso já é um mistério. Mas alguém, pelo visto, se promoveu bastante, porque até ontem eu estava olhando essas notícias e pensei, olha só, parece que realmente liberaram as médicas, as mulheres, da obrigação de estarem reservadas. A questão é que agora elas aparentemente entram e saem livremente, mas a qualquer momento as médicas, de uma enorme variedade de profissões, desde cirurgiãs até cosmetólogas e, por incrível que pareça, cirurgiãs plásticas, podem ter a saída bloqueada. E então, bem, vai ter que ficar naquele país, naquele estado, que está fazendo o que está fazendo agora. Por isso tudo isso é muito estranho. Quer dizer, não é estranho, é compreensível, mas o nepotismo continua florescendo intensamente. E adivinha quem conseguiu isso? É aquela mesma Fedina, que reclamava que, como ela é deputada de Quínia, ela tinha de viajar para o exterior, mas dizia, eu não posso sair porque estou sendo retida aqui. E eu quero. Você acha que ela queria aprovar leis lá? Não, ela queria cantar para os ucranianos. Para ser sincero, estou chocado há meses desde que ouvi essa reclamação. As pessoas morrem aqui sem poder sair e ela queria cantar suas músicas. Como sempre, sugerimos que ela cante no chuveiro. E sobre o fato de que nem todos têm permissão para sair do país, também temos aqui uma águia da frente invisível. Esse é o Omelian, já fiz até um vídeo inteiro sobre ele. É um vídeo sobre ministros e deputados que fogem. Então esse camarada passou muito tempo fazendo seus próprios vídeos, onde falava sobre como devemos lutar contra os que fogem do serviço militar. Como todos são ruins, como nós, bem, ou seja, ele e os chamados evasores do serviço militar deveriam salvar a Ucrânia. Para onde direcionar o contingente mobilizável? O recurso econômico e todos os recursos do mundo. Spoiler, bem, claro, você entende para onde. E então, de repente, descobriu-se que ele mesmo era um evasor e fugiu na mesma noite em que foi notificado, como suspeito, fugiu para o Reino Unido. Bem, esse é o ex-ministro. Ele ainda planejava construir o Hyperloop do Elon Musk, o Hyperloop na Ucrânia, mas construiu lá 1,5 km, gastou uma fortuna. Alguém diria, os ucranianos são generosos. E com isso toda a construção terminou. Agora ele reclama para uma jornalista. Acho que é a Dasha Chastlivaya, que não parece muito feliz. E reclama que foi enganado, que o Ermak o prejudicou. Quem precisa de um ex-ministro qualquer? Para que o Ermak precisaria disso? Enfim, tudo bem, vamos ouvir. Vamos lá. E agora inventaram para vocês. O que é isso? A atriz é simplesmente maravilhosa. Está sentada em algum lugar na cozinha e faz caras e bocas. Não acredito, como diria Stanislavski. Até o fim. Bem, na verdade essa é uma história absolutamente comum. Se você tem sua própria opinião, eles vão te explicar de todas as maneiras possíveis que essa opinião está errada. Ele diz que tem um pensamento que é diferente dos outros pensamentos. Ele tem uma ideia meio subversiva.
E ele é punido por essas ideias. Sinceramente, nunca ouvi dizer que esse personagem fosse algum tipo de opositor. Mas pelo visto, olha só, é um dissidente. O dissidente foi para o Reino Unido e agora diz que está sendo acusado injustamente. Isso pode simplesmente soar absurdo. Absolutamente. Em 2022. Com certeza. Como alguém consegue piscar tão rápido? Em 2005, fui dispensado do serviço militar da Ucrânia após um grave ferimento perto de Kupiansk. Aliás, eu postei uma foto mostrando de novo como esse personagem está agora, com o cabelo arrumado, de óculos barbeado, sentado com a perna enfaixada com uma atadura. Na cadeira de rodas, claro. Ao redor dele, dois carinhas gordinhos, e ele contava que quebraram o osso dele. E tudo isso estava enrolado com uma atadura em 2 ou 3 camadas. Algo assim, quebraram o osso da perna dele. Pedi nos comentários para profissionais de saúde se manifestarem. Todos ligados à medicina. Porém, não consigo verificar quem comenta lá. Mas as pessoas que comentaram, muito obrigado a vocês, disseram que isso não é fratura de osso nenhuma. Isso, na melhor das hipóteses, é uma leve luxação de alguma articulação ou simplesmente uma atadura enrolada na perna. Mas vamos chamar isso de ferimento grave. Antes, esse tipo de ferimento era chamado de puro migué. Mas o Melian chama isso de osso quebrado na perna. Agora ele anda normalmente, naturalmente, e no Reino Unido também. Ou seja, em 2025, ele quebrou o osso e a pessoa nem manca. E agora o GBR, a promotoria, em cumprimento à ordem de Andrei Borisovich Ermak, tenta dizer que em algum momento de 2023 eu estava em um lugar errado, na opinião deles. Sim, no geral, Ermak é culpado pelo fato de Omelian ser um fujão do serviço militar. É assim mesmo. E sobre outros que fugiram do serviço militar, ele diz que não, eles são evasores. Mas ele não é evasor. E eu estive em muitas zonas de conflito. Em zonas de conflito. O personagem esteve em zonas de conflito. Vejam só. Esse é o Rambo dos nossos dias, Rambo. Primeira e última sangue. Bom, no dedo, quando arrancou uma cutícula, talvez isso tenha sido um grande ferimento, mas é esse tipo de Rambo que temos. E isso foi por pouco. Sim, ou seja, quando ele corria pelas zonas de conflito com a metralhadora. Aquela lá, tipo o Exterminador do Futuro. Lembra? Aquela metralhadora de helicóptero, não sei como se chama, M6 talvez, com aqueles canos giratórios. Ela atira pra todo lado, todo mundo morre, as plantas voam, as selvas todas, helicópteros explodem e o nosso exterminador corria por essas zonas de conflito, aparentemente com essa metralhadora. Por algum motivo, o governo luta contra os patriotas, contra pessoas de honra e dignidade. O homem de honra e dignidade humildemente baixou os olhos. Esses são nossos patriotas, pessoas que viajam ao exterior levando todo o dinheiro para o Reino Unido. Vou explicar novamente. Transferir dinheiro para o exterior não é tão fácil. Você tem que provar, por exemplo, que levou uma certa quantia, depositou em uma conta em um banco europeu. E você ainda tem que provar de onde você conseguiu esse dinheiro, onde você conseguiu, por que pegou, quem te deu. Aqui, a pessoa se mudou para o Reino Unido com todo o dinheiro e ninguém questiona. Surgem perguntas, mas para pessoas de honra e consciência, isso é claramente uma exceção. Enfim, é isso. Ou seja, todas as mulheres, bom, não todas, mas representantes do poder público são liberadas para sair do país. Agora a Fedina pode cantar isso no exterior. O quanto quiser, para quem quiser e o que quiser. Enquanto os cidadãos comuns continuam presos no país. Ninguém deixa ninguém sair. Só esses aí. Depois, o que mais? Depois temos um momento emocionante, digamos assim, um momento de preocupação, é que o Zelensky ficou muito preocupado porque a Rússia está agora concedendo cidadania simplificada aos cidadãos da Transnistria. E o Zelensky está dizendo que a Rússia não só está procurando novos soldados, mas também está marcando o território da Transnistria como se fosse seu. Na véspera, houve um novo passo da Rússia, diz Zelensky, e em Moscou, eles costumam dizer para diferentes interlocutores que estariam interessados apenas no Donbass, mas na verdade não é assim. Precisamos reagir a isso, diz Zelensky. E ele também diz, estamos interessados em uma Moldávia estável e forte. Seria bom estar interessado em uma Ucrânia estável e forte, para acabar com o derramamento de sangue, organizar normalmente todos os fluxos logísticos, erradicar a corrupção, enfim, fazer do país um verdadeiro país. Mas não, vamos nos ocupar da Moldávia e, como parte de algumas medidas para proteger essa mesma Moldávia, para mantê-la estável e forte, Zelensky encarregou Sibiga, essa figura magnífica, de contatar alguém do Ministério das Relações Exteriores da Moldávia e tomar providências. Então é assim que estão as coisas por aqui.
E o mais interessante, realmente interessante, é que Budanov se manifestou contra a mobilização dos homens. Ele explicou por que é contra a mobilização de homens de 18 a 25 anos. Porque isso pode, segundo ele, destruir o futuro do Estado. Se, pelo mecanismo de mobilização, levarmos todos os rapazes de 18 a 25 anos, destruiremos o futuro do nosso Estado, uma geração inteira. Ou seja, exatamente aquele cenário paraguaio que já discutimos muitas e muitas vezes. Aliás, inscreva-se no canal, por favor, não se esqueça. E Budanov vê que isso pode levar a algo ruim. No entanto, é claro que ele também tem outras ideias interessantes. Por exemplo, hoje ele declarou que devemos nos unir em torno do presidente, ou seja, Zelensky. Você pode gostar dele ou não, mas ele é o chefe de Estado, e todos devem se unir em torno dele. Bem, é isso aí. Ou seja, corrupção ou não corrupção, vamos nos unir, os ucranianos devem estar unidos. E todos correram para se unir em torno do querido Zelensky, com uma aprovação de 146% ou até 148%. Pra quê? Pra quê? Eu não sei. Pra quê? Pra defender isso aí. Essas casinhas bonitinhas. Hoje mesmo eu vi, por acaso, um vídeo curto. Lá, comediantes de stand-up bielorrussos fazem piada sobre o fato de que os poderosos na Ucrânia constroem casas com dinheiro de corrupção. E daí? Isso é novidade? Não, mas acontece que Zelensky não sabia de nada disso e construíram uma casinha para ele para que fosse uma surpresa. E isso realmente já está sendo contado ao vivo nessas telemaratonas. E uma figura especialmente talentosa da telemaratona afirmou que provavelmente aquele Vova que aparece nas gravações de Mindish não é o Zelensky, mas sim o Putin, que controlava todos os homens de confiança do Zelensky e começou a construir uma casa ou para si mesmo ou simplesmente. Enfim, lá a ideia já se desenvolveu. É simplesmente uma fantasmagoria dessas proporções. E daí? Vamos agora ver quem? Vamos agora ver os líderes poderosos. Primeiro, vamos ver aqueles que normalmente os convidam. Por exemplo, faz tempo que não vemos Kurbanita. Uma pena. Mas o que fazer porque as coisas não estão indo exatamente na direção certa? Na verdade, não está indo na direção certa e está indo tão rápido que só dá para se surpreender com a velocidade com que tudo está desmoronando. E esse caminho se transforma em um despenhadeiro para onde o trem com a caldeira explodida está despencando. Dos trilhos tortos, e ele desce a toda velocidade, direto para baixo. Por isso vamos assistir ao Yura. O Yura também é um herói, parecido com o Omelian. Não sei como classificam o heroísmo deles, talvez pelas dioptrias ou pelo formato da franja, sei lá. Enfim, de algum modo. Enfim, esse herói bronzeado também lutou em zonas de conflito. Aquele com metralhadora e este com lança-granadas. Tem gente que, como o Dikov, rasga helicópteros com as próprias mãos, mas ele diz que o dinheiro está com a gente. Então eu quero saber quanto os aliados americanos e europeus estão dispostos a investir. Não, que ele se interessa por dinheiro. Disso eu nunca duvidei. Zelensky fala sobre dinheiro dizendo: deem o dinheiro e nós mesmos o distribuiremos. Ele já dizia isso no ano passado ou retrasado. Tentou redirecionar esses fluxos de dinheiro que eram enviados para ajudar os refugiados ucranianos no exterior. Ele queria criar um esquema para que esse dinheiro fosse enviado pelos países da UE para Kiev. E então Zelensky controlaria esse dinheiro e o direcionaria para onde fosse necessário. Ou melhor, para vários pequenos canais que se uniriam em um grande mar de dinheiro. Quem estaria nadando nesse mar de dinheiro só podemos imaginar. Mas me parece que não seriam os refugiados ucranianos. Bom, vamos ouvir o Yura. Dinheiro específico. Dinheiro específico. Bom, tipo, como se existisse dinheiro não específico. Como vivem as forças armadas da Ucrânia na Ucrânia e na Europa? Aliás, no escândalo de corrupção estão envolvidos os mesmos Mindit, Akhmetov, que ganharam uma quantidade enorme de dinheiro. Segundo, novamente, jornalistas que investigam isso. Eu não posso afirmar, eu não sei, mas com fontes abertas, vê-se que esses coletes à prova de balas, totalmente inadequados, foram distribuídos e vendidos ao exército, gerando grande lucro. Lá, uma fortuna simplesmente foi feita. Yura diz: deem mais dinheiro para os coletes à prova de balas. Talvez o Yura ainda não tenha ganhado o dele. Eu não sei. A liberação do dinheiro depende da ratificação do Congresso. Aham, ratificação do Congresso. Pronto. Resumindo, o Congresso é traição. Isso não é grande coisa. Vamos avaliar o Congresso com um medidor de potência. Mas isso é uma vergonha. Lá o ponteiro mal se mexeu. Não se assustem, isso é ipso
Depois eu tenho um personagem especialmente interessante. Assim, desse jeito, entre todos esses poderosos, ele tem algo especial, enfim, é um super militar. E ele tem um uniforme especial que consegue sustentar as bochechas. Desses mesmos, dos camaradas exemplares que já deram conta de uma quantidade enorme de varenique, charutos de repolho, nos restaurantes destruíram enormes estoques de líquidos alcoólicos. Mas eles precisam de um uniforme especial. Ou seja, o colete à prova de balas protege de uma coisa. Mas aqui é preciso que, bem, as bochechas não caiam. Elas devem ser sempre firmes para que também se possa colocar muita coisa lá dentro. Bem, e esse camarada exemplar está falando sobre o Ipso. Quais pessoas motivadas chegam? Com quais talvez também precauções? Porque também existem muitos mitos, precauções e ainda desinformação russa. Para ser sincero, fiquei confuso. A jornalista despejou tanta informação de uma vez, até meu rosto ficou cansado. Ativamente se envolve, é sabido que desestabiliza a sociedade ucraniana. Aham. Enfim, isso ainda é Ipso. Não importa o que ela diga. Toda a sociedade civil na Ucrânia está sendo desestabilizada. O que dizem agora aqueles que chegam? Do que tinham medo? Aqui a desinformação russa tem uma influência maior. As pessoas acham que se alguém for para o exército vai rapidamente se deparar com algum tipo de operação de assalto ou... Resumindo, o camarada, que foi criado só para destruir Varenique, conta que se a pessoa entrou no exército, a primeira coisa que ela teme é participar de combates. Por mais estranho que pareça. Imagina só, que medo estranho tem a pessoa que vai pra guerra. Ela tem medo de lutar. Isso não faz sentido, diz esse camarada. E o problema é que essa Ipso espalha essas ideias de que se você chegou, vão te mandar direto para uma unidade de assalto. Isso, ele diz, não é verdade. Isso é Ipso. O que os militares realmente devem fazer na linha de frente? Vamos ouvir. Ele vai acabar em um lugar onde pode morrer rapidamente. Tentamos motivar, tentamos incentivar e tentamos explicar que nem tudo está tão ruim assim. Foi muito difícil. Ou seja, uma pessoa que foi agarrada na rua, colocada à força no ônibus da invencibilidade, levou porrada na cara, aquela mesma dentro do ônibus. Após alguns dias de treinamento, mandaram ele para a linha de frente. Eles tentam explicar com palavras que não é tão assustador, que na verdade está tudo bem, não tenha medo. Você vai, sei lá, também vai ao restaurante comer vareniques com esses camaradas. Alguma, sei lá, dinastia de comedores de vareniques está se formando lá. Aparentemente, bem, de acordo com as palavras, mais uma vez, desse personagem. Mas além dele, mais um exemplo marcante. Aqui ele já fala sobre a Rússia. Também para ele já precisa, me parece, dessa forma. Eu coloquei meus óculos de potência, que ajudam a me proteger da radiação penetrante dessa telemaratona. À esquerda está sentado aquele, como era o nome dele nos X-Men, aquele que não andava, mas era super inteligente e conseguia ler pensamentos. Esqueci, para ser sincero, Professor X acho, mas não importa. Mas esse cara do stealth, bem no meio, de camisa xadrez, que está fazendo cosplay de lenhador canadense, eu acho que aquele colete à prova de balas, com aquela gola que segura as bochechas, já é necessário para ele. Espero que eles se encontrem com aquele personagem anterior e, finalmente, consigam estabelecer um entendimento mútuo e processos logísticos para fornecer esses colarinhos de proteção uns aos outros. Moscou enfrenta grandes problemas com déficit e falta de cobertura das autoridades há meses. Ah, eu ainda não mostrei para vocês. Aqui está. Senão eu acabo perdendo. Para a guerra, dificuldades econômicas, grandes problemas com a mobilização porque eles já estão praticamente presos e continuam. Por que ele está olhando para o canto? Tem uma expressão interessante em ucraniano sobre isso. Isso mesmo, até os tetos visíveis. Ou seja, o dicionário, teto. Bem, ele está olhando para algum lugar no teto. Obviamente ele tem algumas fórmulas, teses escritas lá, discursos, aparentemente. E ele as usa no seu discurso. Atrás tem uma bandeira, parece que ele colocou na cozinha. Também é um personagem muito interessante. Está difícil para eles, por isso os problemas continuam. E ainda fica balançando. Ou seja, olha para o canto e fica balançando. Você está viajando com... Sim. Enfim, ele cansou de falar. Mas é isso que ocorre com a gente. O quê? Estão abrindo as fronteiras para todos e permitindo ir à Grã-Bretanha com todo o dinheiro. Vá para onde quiser. Também sugerem combater bebidas alcoólicas em restaurantes durante a guerra. Ou seja, não parece tão assustador. O diabo não é tão feio quanto pintam. Vai pra guerra, rapaz. Lá está tudo bem. Lá, olha só, que poderosos esses camaradas com essas golas. Bem, está tudo ótimo. Ótimo. Cada dia está melhor, uma melhora a cada dia.
Com isso, permitam-me me despedir de vocês. Tenham um bom domingo. Tchau a todos. Na verdade, o país começou a enfrentar uma resistência feroz ao processo de mobilização por parte de certas categorias de cidadãos. Tudo começou com os nadadores que atravessaram o Tisa. Eles foram os primeiros. Tudo isso, obviamente, não contribuiu em nada para o processo de mobilização na Ucrânia. No mundo moderno, nenhum país consegue ou conseguirá evitar o mecanismo de mobilização industrial.